noite, amigos do programa Pauta Livre. Quarta-feira, dia do sofá, 9 de agosto de 2023. E nós estamos aqui com o nosso programa da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Iniciamos nossas transmissões, como sempre, nas segundas, quartas e sextas, às 21 horas. E é por isso que eu convido a vocês que, além de estarem conosco, curtam, compartilhem, comentem, deem aquele like de positivo, cumprimentem aos seus amigos ou simplesmente bata papo conosco. Nos tragam também algumas informações, algumas notícias, além daquelas que nós transmitimos a vocês. Estúdio, esse aqui é o do preâmbulo. Temos outro, lá no Estúdio 1, que nós interagimos com vocês, lá no 2, em que a gente lê a nossa sinopse. Inevitavelmente falaremos muito da grande vitória do Inter no dia de ontem. Embora que nas penalidades sofridas, mas mereceu, jogou muito bem. E não é muito fácil para a Libertadores da América e um papa títulos, já que o River Plate é o maior campeão dessas competições da Libertadores e o Inter o eliminou. Inevitavelmente falaremos, mas temos muitas outras notícias, porque o mundo está agitado. Guerra acirrada como sempre. E nós transmitimos a vocês notícias locais do Brasil e do mundo, e que interessam e afetam o nosso cotidiano. Por exemplo, que o ministro Barroso foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é aquele mesmo ministro que disse que vencemos o bolsonarismo. Vencemos nós, imagine, um poder maior da República. Mas isto é Brasil. E houveram muitos outros fatos que serviram para abafar esta situação. Também que na CPMI, ou a CPI do MST, após a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, o PT conseguiu anular o depoimento do ministro da Casa Civil do governo Lula, o Rui Costa. Ele usou um subterfúgio lá que dava esta possibilidade. Parece que o PT não quer que esses casos sejam resolvidos. MST, invasões de 8 de janeiro, é o que nós estamos vendo. Aquela cúpula da Amazônia divulgou um comunicado conjunto, encerrou-se e dizendo que tem que ter mais possibilidades ou mais vantagens aos produtos naturais dessa cúpula que resolveu. Foi lá na Bahia, né? O senador Eduardo Braga, ele foi oficializado como relator da reforma tributária. Também a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela está rastreando novas variantes do coronavírus. Como vocês sabem, ou devem saber, a Covid ainda não está terminada no mundo. Ela foi tirada como pandemia, mas ainda assola e ainda mata muitas pessoas no mundo. Também morreu no Rio de Janeiro o diretor de teatro Aderbal Freire Filho. Para quem acompanha a cultura, sabem quem é este homem. É um homem que teve muito destaque na nossa área da arte. O Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele foi preso em investigação sobre interferência nas eleições, mas ele era na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Já tem um agravante logo no início da sua situação, né? Furtos e roubos de veículos aqui no nosso Rio Grande do Sul tem uma queda de 65% em 8 anos da lei dos desmanches, que é onde deve ser atacado. Se não houver o receptador, não haveria tantos furtos e roubos de veículos. Também um estudo diz que o endividamento de famílias brasileiras tem a primeira queda desde novembro. E o que acontece? Eles colocam somente um mês na gestão
do presidente Jair Bolsonaro, que seria novembro e dezembro. Quando é um número muito alarmante de melhoras em qualquer situação, eles colocam outros anos anteriores, para não dizer que tudo isso era diante da política do presidente Jair Bolsonaro. E agora, com os benefícios, com os novos projetos feitos pelo governo Lula, em que em muitos casos devedores foram simplesmente anistiados, deram um bom incentivo ao mau pagador. O bom pagador, como nós, pessoas que lutamos e temos algum sacrifício para manter as nossas dívidas pagas e no dia, é o caso que alguns desses projetos do atual governo contemplaram os maus pagadores. Também que o governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anuncia medidas de apoio aos produtores nesta quinta-feira, além de lançar o início da Expo Inter. Esse é aquele governador que reajuste zero ao funcionalismo público, viaturas novas, bonitas, para segurança pública, armamento bom, mas salário, ó. E é por isso que até houve agora, ontem, uma manifestação, uma paralisação. Tentaram a UGIRM, que é a União dos Sindicatos dos Policiais Civis, da qual eu como policial, mas não sou associado, porque quando veio o presidente Lula a Porto Alegre, eles fizeram reivindicações, quer dizer, sindicato, e não perde a sua razão de ser de esquerda. E agora querem criticar que o governo Eduardo Leite é um segmento do governo Lula, uma vez que os petistas, apoiando o Eduardo Leite, embora ele não oficialmente dizendo que não reconhecia isto, porque é um político exímio, né? Foi aprovado e agora o sindicato dos policiais se queixa de não ter promoções, não ter incentivos ao serviço policial e dizer que a todos os dias estão fazendo grandes operações, só que eles não esclarecem ao público. Quando eles falam de uma delegacia que está fazendo serviço, eles angariam funcionários públicos ou policiais civis de todas as outras delegacias. Então parece que a polícia tem um grande efetivo, que tem uma imensa quantidade de policiais, e não é nada disso. Às vezes uma investigação de um distrito policial, Porto Alegre, como exemplo, que é a capital do Rio Grande, às vezes tem 2, 3 homens no serviço de investigação. Mas eles fazem a ilusão, o povo acredita que esteja todo esse aparato policial, e agora querem se queixar. Mas o governo acionou a justiça e eles foram notificados de que uma juíza decretou que a cada dia de paralisação seria 50 mil de multas ao sindicato. O presidente Isaac Ortiz disse que encerraria a paralisação, mas que os protestos continuariam em razão de tudo isso. Esse é o nosso Rio Grande. Quem apoiou a reeleição do presidente do governador Eduardo Leite, agora que chore as mágoas, né? Eu não estou incluído nesta. As famílias gaúchas também incluídas naquele Devolve ICMS já podem retirar o cartão cidadão a partir de amanhã, desta quinta-feira. O governo do Rio Grande do Sul também recebeu a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Também, aqui em Guaíba, um homem foi preso com 350 quilos de carne sem procedência e sem refrigeração na região metropolitana. Foi no posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele trazia na carroceria de uma S10. Ele foi preso também, além de ele ter um simulacro de uma arma de fogo, o que vale como porte ilegal de arma, mesmo que seja um simulacro. No nosso trânsito, nós tivemos um acidente grave em Mormaço, no norte do nosso Rio Grande do Sul, lá na BR-386, em que 2 pessoas morreram em acidente, 2 mulheres, e uma criança de 6 anos foi ferido gravemente e levado ao hospital da cidade. No Mundial Feminino, não podemos deixar de falar também que a França goleou o Marrocos, coisa que o Brasil, a seleção feminina, não conseguiu.
e com isso ele enfrentará a Austrália nas quartas e finais da Copa do Mundo Feminina. Já a Colômbia venceu a Jamaica por 1-0 e avança também às quartas de finais. Isso da Copa do Mundo Feminino é aquela que está batendo todos os recordes de público. E falando do esporte, é que nós teremos aí na área do Amador e do Varziano a nossa live amanhã às 20h30 com os representantes do GEMA, do Grêmio Esportivo Monte Alegre, lá de Viamão, em que nós teremos o presidente, o Rude, e mais o diretor de patrimônio, que é o Áureo, ou conhecido como Nervoso. Isto aí na área do Amador. Mas agora, voltando à política, de olho em investimentos, o presidente Lula fala sobre o novo programa de aceleração do crescimento com o sultão petroleiro líder da COP28. Também que vendas no varejo brasileiro ficam estáveis em junho, mas tem uma alta de 1,3% no semestre. Também que a Polícia Federal desarticula um esquema de manipulação de jogos do futebol que movimentou cerca de 11 milhões de reais. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, manda soltar mais 72 presos pelos atos extremistas de janeiro. E eu acho que logo, logo ele vai soltar muito mais, porque já estão sendo divulgadas as imagens de 8 de janeiro que estavam em sigilo. E elas são esclarecedoras e estarrecedoras. Vão mostrar as injustiças que o nosso Supremo está cometendo com muitas pessoas. A Arquidiocese de Porto Alegre também anuncia que não realizará a procissão de motociclistas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Isto aí é tradicional, mas não sei por que razão já disse que não acontecerá. É lamentável. Também a inflação para o consumidor começou no mês de agosto em alta, aqui na capital do Rio Grande, em Porto Alegre. Quanto a eleições, o ex-governador Olívio Dutra afirma que não será candidato a prefeito de Porto Alegre nas próximas eleições, uma vez que cogitavam o seu nome. Também falando do mundo, 41 imigrantes morreram num naufrágio lá na Itália. Também a Câmara de Vereadores de Porto Alegre concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao ex-ministro Onyx Lorenzoni, candidato ao governo do Rio Grande do Sul, lá em 2022, que ele foi derrotado pelo atual Eduardo Leite. Se a Praça dos Três Poderes realmente estivesse isolado, como deveria ser, não teria acontecido aquelas invasões aos Três Poderes de 8 de janeiro. Quem diz isso é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em depoimento prestado à CPMI sobre os atos de 8 de janeiro. Também agora uma notícia de que a Itália poderá recusar o vídeo de agressão contra o Alexandre de Moraes se entender que foi um crime político. E eu acredito que no depoimento do ministro Alexandre de Moraes, já falando que falaram alguma coisa da possibilidade de fraudes na eleição lá do presidente Lula, isso já leva para o ato político e, com certeza, já por interesse de alguém, poderá a Itália não ceder essas imagens, o que vai agradar a muitas pessoas. Os senhores sabem do que estamos falando. O Ministério da Educação quer mais português e matemática no ensino médio. Mas também eles pensam naquela nova ortografia da linguagem neutra. Eu acho que ele não está, o Ministério da Educação não está tão preocupado realmente com a educação dos nossos jovens e crianças também que têm a iniciação. O ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, ele devolveu para julgamento do caso sobre descriminalização das drogas para uso pessoal. É aquela que você sabe que já está 4-0 a votação, e eu sempre digo que já está um passo da legalização das drogas, que dizem que até 60 gramas é considerado para o
uso ou consumo pessoal. Os traficantes estão muito contentes, vão dividir com os seus aviõezinhos ou com aqueles traficantes menores que vão usar esta quantidade e, se pegos pela polícia, não dará nem dor de barriga. Eles serão considerados consumidores ou para uso pessoal. Também os bancos apresentam um estudo contra o teto para o rotativo do cartão de crédito. Ainda no esporte, o Grêmio empatou em 2-2 com o Novo Hamburgo pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Que o volante Danilo, na parte do Grêmio ainda, né, também é convocado para a seleção brasileira sub-15, é jogador do Grêmio. O Grêmio se reapresentou e começou a trabalhar focado na partida contra o Fluminense no Brasileirão. Quanto à vitória do Inter ontem nas penalidades, aquele que concluiu e foi o herói da partida, o goleiro Rocher, revelou que lá no treinamento ele errou as penalidades, mas teve um brilhantismo de ontem. Também para o Inter foi muito bom, que quebrou todos os recordes de público no Beira-Rio. Mais de 50 mil torcedores. Parabéns, Inter, em todos os sentidos. A Polícia Civil Gaúcha lançou um programa A Violência contra a Mulher. E ela diz assim, a cartilha é Enfrentando a Violência contra a Mulher. Em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, o programa de refinanciamento de dívidas segue até esta sexta-feira, com descontos de até 100%. Se você tem essa necessidade, procure, que já está encerrando essa campanha. Em Porto Alegre, o motorista da Carris, ele se incompatibilizou com um passageiro e ele foi agredido e teve fratura. É o desentendimento do trânsito, que hoje em dia nós temos que ter muito cuidado, que qualquer coisa pode levar até a morte. A Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele homenageia os desenvolvedores da urna eletrônica. Diz ele que foi um dos maiores feitos ao povo e ao eleitor brasileiro. Também o dólar, ele teve uma alta, agora está em 4,90. Está acontecendo demais. Também o Tribunal Superior Eleitoral divulga que tem a primeira ministra negra da história da corte. Esse governo está conseguindo tudo ser o primeiro, são coisas que se tem como diferente, mas eu não vejo diferença nisso. Mas eles divulgam com uma ênfase que parece que é algo de outro mundo, né? Também que as entidades da agricultura familiar organizam manifestações contra a importação do leite. Estão importando leite aí da Argentina, Uruguai, realmente é por menor preço. Mas o governo, claro, quem ganha é o consumidor, mas o governo tem que dar um incentivo também a esses produtores. É o agro que precisa ser bem, sempre incentivado, já que em outras situações eles incentivam outros segmentos da agricultura. E o agro é o que alavanca a nossa economia. Também que já foi dito pelo ministro da Minas e Energia de que a Petrobras está no seu limite e logo poderá ter reajuste dos combustíveis. Se você tiver condições, abasteça o quanto antes, que quando eles dizem dessa forma, o reajuste está vindo aí logo, logo, com certeza. O ministro do Supremo Tribunal, Zanin, que é o ministro do Lula, quer queira, quer não queira, eles não gostam de falar isso, mas o Nunes Marques e o Mendonça, eles gostam de dizer que são os ministros do Bolsonaro. Mas ele já estreou, e ele, com uma decisão monocrática, ele enviou e anulou uma punição de acusados estelionatários. Começou bem. E agora diz assim, ele envia à Justiça Eleitoral um pedido para investigar a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estreou
com chave de ouro são as novas decisões do novo ministro do presidente Lula, aquele seu, que ele diz não ser seu amigo e só seu advogado, mas é também seu amigo. E é o Zanin, novo ministro do Supremo. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao Estúdio 1 e Estúdio 2, em que já estão interagindo conosco e nós temos que responder. Somos nós, Pauta Livre. Estamos indo lá. Aguardem que já estamos ao vivo aí com vocês. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos ao vivo. É nós aqui do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Temperatura 16 graus. E tempo chuvoso aqui na nossa região. Mas a temperatura lá de fora pouco importa. O que importa é que nós estamos aqui conversando com vocês. Esse é o legal do programa. Claro que eu estou com uma ênfase muito maior, contente, até porque a nossa paixão, que é o coração, que é o nosso futebol, Inter ontem se classificou em cima do River Plate com muito sacrifício. Problema no coração, nós de mais idade até temos que ter muito cuidado com isso, e temos realmente. E é por isso que eu estou tão contente como os colorados. Claro que nós reconhecemos que até os gremistas nos cumprimentaram, o caso do Janei, da Janei e do Henrique, casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, o Albeir Nascimento Cardoso, porque são pessoas que apreciam o futebol e o bom futebol que foi apresentado no dia de ontem. Claro que houve muita vantagem mesmo e alegria maior dos colorados, mas para essas pessoas também, eles sabem que foi um bom jogo de futebol. Mas também nós começamos, dentro da nossa sinopse, nós teremos muitas informações, inúmeros nossos amigos já entraram conosco. Claro que a nossa edição são às 21 horas, mas logo nós estaremos falando com eles ao vivo, lá no Estúdio 1. Por exemplo, só relembrando que o final de semana na praia de Santarém, ela foi interditada. Por causa da presença do presidente Lula, a sua primeira-dama, Janja, e uma comitiva de amigos. O pessoal está protestando, inclusive deputados já entraram com uma representação dizendo o porquê de interditar uma praia que
sempre é visitado por muitos turistas, mas é a nossa política. Aquele filme também, Corpus Christi, do diretor John Willis, aquela figura, e ele todo saboreando os benefícios da Lei Rouanet, mas o filme denigre a imagem do cristianismo, de Jesus Cristo. Tudo isso nós teremos a comentar dentro do nosso programa. Agora sim, vou lá ao Estúdio 1, aqui estou eu. Como vocês sabem, a qualidade do nosso programa é dessa forma. Temos Estúdio 1, esse aqui em que eu interajo com vocês, e aquele Estúdio 2 em que nós temos a nossa sinopse. O Zé Sanguiné chegou de cara para ser aquele homem número 1, e ele diz assim, chegando junto. E depois era aí que ele veio interceder, primeiro só para dar aquele toque. Você mesmo, alguém que interviu ali, mas não disse nada, e nós temos que ter muito cuidado na internet, que tem pessoas circulando e não se sabe quem é. Então sempre eu digo aos novos espectadores, todos serão bem-vindos, mas tem que começar dizendo alguma coisa, ou simplesmente não dizer que é alguém que está perambulando pela internet. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A nossa experiência fez com que nós conseguíssemos discernir e atuar desta forma. Aí sim veio o Zé Sanguiné intervindo e dizendo, já curti, acionei o sininho, que eu peço que vocês também façam, né? E ele diz assim, saudações colorados, quase infartei. Ele é colorado, como você sabe. Ontem, que jogão, o time jogou muito, o Cudê mostrando o serviço, e realmente ele teve sorte, o Inter jogou muito bem. E ele é colorado. Agora veio outro amigo, que é o Alberi, esse falando lá de Mariluz. O Zé Sanguiné fala da Zona Norte de Porto Alegre, como eu sempre digo, Bela Vista, Zona Nobre de Porto Alegre, nossa capital do Rio Grande do Sul. Aí veio lá do litoral norte do nosso Rio Grande, onde a ressaca muito alta causou grande destruição nas praias no dia de ontem, que nós soubemos. Como vocês sabem, a chuva continua persistente aqui no nosso Rio Grande, temperatura 16 graus, até para o inverno, não é uma temperatura tão baixa como se pensaria, mas o tempo se apresenta chuvoso, com aspecto feio, né? E ele diz assim, boa noite, amigo Severo, sou gremista, mas ontem, depois que aquele juiz não deu aquele pênalti legítimo, te confesso que dei uma torcidinha para vocês. Eu acho que aquilo ali, primeiro nós temos que olhar o futebol em si, independente do coração. Claro que eu vejo, e da paixão. Claro que eu vejo com muita dificuldade essa diferenciação que nós fazemos. Mas o pessoal tem que conhecer, às vezes, até para tentar ignorar, para cornetear o adversário ou o co-irmão, às vezes a gente deixa de ver isso. Mas o Alberi confessa que ele teve a mesma visão que nós. Mas, inclusive, passando várias vezes, até na crônica nacional, eles realmente viram que o árbitro falhou. E ele deverá sofrer uma punição em cima disso, porque a Conmebol não perdoa erros dessa natureza, inclusive erro capital, que a penalidade, que é que 90% é considerado pró-batedor, ou a equipe beneficiada. Então pode mudar todo o curso de uma partida, como poderia ter mudado ontem, né? Que foi uma dificuldade muito grande para o Inter vencer essa partida. Primeiro empate no tempo normal, aí o empate que se diz é a igualdade de resultado, 2-1 lá, 2-1 cá. E por isso que foi para as penalidades, inclusive o goleiro Cudê, que foi o batedor, o herói da partida, apesar que nenhum goleiro defendeu pênalti algum. As penalidades foram bem batidas e aquelas que foram mal batidas não foram defendidas pelos goleiros. Mas isso, eu acho que a maioria das pessoas olhou o futebol gremista colorado e também do país inteiro e da América, porque é Libertadores da América. Mas foi realmente uma partida deslumbrante, sofrida para os colorados, é lógico. Mas para quem é simplesmente apreciador do futebol, foi uma partida muito bem disputada e realmente boa de ser vista. Agora sim é o nosso amigo Enoir Freitas Mota, delegado de polícia. Claro que já está aposentado
usufruindo do seu prazer, porque ele merece. Trabalhou toda a sua tempo se dedicando às lides da criminalidade, da criminalística, e agora está usufruindo. Ele reside atualmente ali também num paraíso em Torres, mas diz ele que tem horror do inverno, fugiu lá para Caldas Novas, em Goiás, e ele diz assim: uma boa noite ao colega da turma CFS 1972, ele se refere a que nós somos colegas de mesma turma de sargento da Brigada Militar, lá em Santa Maria da Boca do Monte, 1972, turma Sesc Centenário. Muito obrigado, Enoir, por estar conosco. Eu até questionei quem seria a sua parceria, que ele estivesse lá, mas ele não respondeu. Mas o que importa é ele estar atento e interagindo conosco. Isso é ótimo. Muito obrigado, Enoir. Usufrui, vale a pena. Aqui tá frio, chuvoso, ressaca no mar, e realmente tu está em um paraíso e tu mereces. Lá no verão tu retorna aqui às nossas proximidades, à nossa vizinhança. Agora sim, outro também componente da turma CFS 72, o capitão Henrique da Silva e Silva, mas também sargento conosco lá em 72, gremista, Zona Norte de Porto Alegre, componente do Casal 20, ele e a Janei. E ele diz assim: boa noite a todos, parabéns aos colorados pela vitória grandiosa de ontem. Ele havia me falado pouco tempo no privativo, lá no WhatsApp, dizendo que realmente ele esperava uma boa apresentação, um bom jogo a ser olhado, e achava que o Inter teria condições de reverter a situação como reverteu. Parabéns, Henrique, se fosse um vidente na situação. A Janei Lima, que é a sua esposa, por isso que eu digo que é o Casal 20 da Zona Norte. Boa noite, Severo, e todos os participantes do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Obrigado por estar conosco, Janei. Também é uma das primeiras a participar conosco. Agora sim, o Alexandre Marques, expert na área do esporte, com o irmão de divulgação Expresso da Várzea, também Zona Norte de Porto Alegre. E ele diz assim: boa noite, Severo. Ontem a zica das penalidades foram superadas. Agora o desafio é a altitude de 3.600 na Bolívia, que é o próximo adversário do Inter na Libertadores da América. Retornou o Alberi Nascimento Cardoso, gremista também, lá de Mariluz, e diz assim: será que o Inter vai jogar o que ontem jogou no próximo jogo? E eu respondi, interagindo com ele e dizendo que eu acredito que está desenrolando a adaptação do Ener Valencia, está vista a grandes olhos, porque ontem ele já deslanchou, jogou bem à vontade, mostrou características que não havia mostrado para nós antes. Quando ele arranca, ele acossou a defesa do adversário, do River, o tempo todo, desenvolveu. Eu acredito que o Inter, agora com as novas ideias do Kudê, vai desenvolver um bom futebol. O Henrique também, o capitão Henrique, disse assim: também curti e acionei o sininho. É isso aí, isso aí é ótimo. Isso aí é ótimo, que vocês fazem questão de sempre estar cientes de que aconteça alguma coisa, algum vídeo que nós postamos no nosso canal. Isso é importante. Mas as pessoas não têm o costume de comentar na plataforma. Isso ainda não. Que eu vejo lá que simplesmente o Laurino Speech de Nova Santa Rita sempre tece algum comentário na plataforma do YouTube. E o nosso amigo Alcides Almeida, o contador, que nós indicamos, também sempre dá aquela cutucada e e diz alguma coisa, até que participaria do programa hoje. Mas o que importa é comentários, independente da live. Aqui na live nós temos o pessoal interagindo conosco, mas comentários nós temos que colocar lá na plataforma do YouTube. Às vezes nós colocamos o link, ou também já colocamos lá na página do Facebook, na nossa página, e também da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, mas os comentários lá também ficam em segundo plano. Nós temos que comentar aqui na plataforma do YouTube, para que o YouTube saiba que nós estamos fazendo um bom programa, pelo menos que temos um público fiel e que está sempre assim, que comenta alguma coisa, diz se gostou, se não gostou.
dá um like, dá um dislike, seja qual for. O YouTube tem que ver desta forma e não está vendo. O nosso programa tem muita qualidade de estúdio, de som, tudo isso, e de público, que é o principal, que são vocês, que são a matéria-prima do nosso programa. Mas não adianta, tem que documentar isso. E é o que o nosso público ainda não está adaptado. Mas logo, logo eu sempre dou aquela pedida, como eu peço sempre que vocês deem aquele like. Os youtubers normalmente... Levantei o tom de voz. Aumentei o tom de voz e não havia necessidade. Me inspirei falando com vocês com muita ênfase. E então, como nós íamos falando, o youtuber pede aquele like de positivo, comentário, qualquer coisa, mas isso é para eles que tem uma live ou uma competição, uma edição remunerada. Nós não temos essa remuneração, então pouco importa. Nós temos que dar essa satisfação pessoal de estarmos conversando entre nós, satisfação para mim que tenho, não um trabalho, mas tenho o prazer de, como hobby, me dedicar a fazer uma boa, os nossos estúdios todos são virtuais, para ter uma boa visão, para ter, e a audiência, ou o espectador, isso aí, soma tudo, é o pagamento que nós temos. É muito bom, e vocês também, claro que com certeza gostam sempre de participar de um programa em que tem outras pessoas interagindo, porque já que a gente considera como seria uma roda de amigos, uma conversa entre amigos em que todos se respeitam, até as críticas, os comentários são de uma maneira não ofensivas. Não vê, gremistas colorados, até bati no microfone aqui, gremistas e colorados se respeitam. Esse é o legal do nosso programa. E as nossas notícias, nós transmitimos um pouco delas, e outras, a nossa sinopse nós damos em números. Mas assim é que nós temos que nos portar. O Laurino Nispit participou de uma live conosco, do Giro da Várzea, lá na segunda-feira, hoje ainda não participou conosco. Também outro colorado, que é o meu irmão Fifo, Coronel Severo, também não se manifestou. Será que ainda está fazendo festa em razão da vitória do Inter? Eu também fiz muita festa, cheguei a ficar rouco de tanto gritar. Claro que aqui na minha residência assistindo o jogo, porque quase não saio muito, até inclusive o pessoal me solicita que eu faça coberturas do programa do Giro da Várzea, do futebol, e eu estou meio devagar, eu prefiro mais os bastidores. Então, como eu estou na residência, mas a torcida é essa, a gente não deixa para lá. Mas qualquer coisa, interajam conosco, porque nós estamos aqui, o programa está acontecendo, e vocês têm que estar conosco. Mas vou lá no Estúdio 2 para dar continuidade ao nosso programa, enquanto isso, interajam conosco. Agora sim, estamos aqui, é o Estúdio 2 da nossa emissora. Mas no seu carro, o brasileiro é apaixonado por carro. E se o seu carro não está em condições plenas, eu recomendo. É o Boss, é ali aquele que embeleza o seu veículo, embora seja em Gravataí, ali propriedade do meu filho e do meu neto, do Rodrigo e do Leonardo, mas eu recomendo a vocês, que está certo que é longe para fazer uma lavagem, mas para fazer o embelezamento, vale a pena fazer esse deslocamento. É ali na Avenida Planaltina, número 500, mas eu vou deixar e mostrar um vídeo para vocês, para dar todos os detalhes. É o que nós recomendamos. É Boss, e é ela que está aí. E aí, amigos, tem aquele ditado de que o brasileiro gosta muito de carro. E realmente ele tem razão. Tem pessoas que até se queixam, o companheiro ou a companheira, de que esta pessoa cuida mais do carro do que o seu parceiro. Mas você tem razão, realmente o veículo é algo que tem que ser cuidado. Pode ser humilde, pode ser luxuoso, mas é o seu bem que você tem e faz uma presença. Mas nós temos a solução para você que gosta muito dele. É ali na Boss Estética Automotiva, que fica ali na Avenida Planaltina, número 500, em Gravataí. Ali o seu carro é cuidado de uma maneira tal, ali você pode fazer lavagem,
higienização, polimento, tudo da melhor qualidade. E outra, é um atendimento familiar. O contato é pelo WhatsApp, DDD 51, pelo 99 20 335 2, também pelo 99 34 34 277. Também temos Instagram, que é pelo Bos Detailer. Bos Detailer, este é o Instagram. Confiram, o seu veículo vai ficar como se fosse novo, saído da loja. Eu recomendo porque conheço o serviço. Confira e realmente nós damos o aval. É isso aí, é a nossa mensagem. Quem gosta de veículo tem que cuidar, e o cuidado nós sabemos como fazer. Ali no Bos Estética Automotiva. Pessoal, esta é a nossa recomendação. O seu veículo tem que estar em condições plenas e nós estamos recomendando. Agora, indo à nossa sinopse, quando já são 21 horas e 44 minutos. Se você quer interagir conosco, se antecipe que faltam 16 minutos para o término do programa. Também na eleição que houve no Supremo Tribunal Federal, em que o Barroso, ministro Barroso, foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes, que perdeu essa eleição, disse assim, ó, é que não foi no TSE, fazendo uma brincadeirinha por causa da sua derrota na eleição no Supremo Tribunal Federal. Eles têm tempo até para brincadeirinha, e nós estamos aqui. Mas vamos dar continuidade então. Por exemplo, que ontem completou um ano a lei que simplifica a mudança de nome sem necessidade de recorrer à justiça, basta ir ao cartório. Apesar que a adesão é muito pequena. Tem pessoas que se queixavam ou se queixam que tem um nome feio, mas as pessoas se adaptaram tanto a esse nome, feio ou bonito que seja, que não tem interesse em trocá-lo, porque um ano aí e adesão muito pequena, e nós anotamos aqui. Também aquele jogador que quase que veio para o Grêmio, um grande jogador, o Michael, ex-Flamengo, e ele jogando lá na Arábia Saudita, onde ele achou que seria mais conveniente mostrar o seu futebol, que é um grande jogador, ele, após fazer um gol, ele se ajoelhou e rezou a Deus. Ele foi agredido, foi empurrado por outro jogador e por quase todo o time adversário e defendido pelos os seus parceiros, e teve que sair de campo, teve que ser retirado. E o que aconteceu? Por quê? Porque lá eles são muçulmanos, e se não seguir a religião deles, poderá ser julgado e condenado à morte. Assim são os muçulmanos. Lá não tem, não são um país laico igual ao nosso. Então o pessoal vai jogar na Arábia Saudita, ganha rios de dinheiro, tem uma mordomia sem igual, mas existem muitas regras a se sujeitarem e sofrem essas penas. Agora eu não sei como é que ficaria o ambiente dele para a próxima partida, uma vez que ele fechou o contrato há muito pouco tempo com essa nova equipe lá na Arábia Saudita. Ele optou por maiores valores e tem que se sujeitar àquelas regras daquele país, que é bem diferente do nosso país. Também no voto de Alexandre de Moraes para descriminalizar a maconha, até ter a posse de até 60 gramas ser considerado para uso próprio, e ele diz que o branco, olhe só a aberração da sua explicação no voto, e ele diz que o branco precisa ter 80% a mais de maconha de posse para ser levado e preso. Ele quer dizer o quê? Que o preto, simplesmente tendo um pouco de maconha, já seria tido como marginal, e o branco não é visto com outros olhos. Essa é a explicação do nosso ministro do Supremo ao dar o seu voto. E o policial agora, pela regra deles, além de fazer o policiamento, tem que levar uma balança de precisão. Vai fazer a medida ao interpelar um viciado, ou um drogado, ou um
traficante, mesmo que seja aquele pequenininho, vai fazer a medida se der 59% ou 59 gramas a sua posse, vai considerar que é de uso pessoal, dá tchau, abana, e se for o caso, ainda tem que dar uma aguinha ou um lanche para que ele não se queixe por abuso de autoridade. É a nossa lei, mas como cada povo tem a lei que merece, eu acho que nós não merecemos muito mais do que isso. Vou lá no Estúdio 1 porque entrou aquele homem que nós indicamos sempre como seu contador, que nós temos que ter a qualquer momento, tanto pessoa física como pessoa jurídica. É o Alcides Almeida Correia. Ele está sempre na moita, mas assistindo o nosso programa, e aquele que eu até citei, que ele sempre segue aquilo que nós pedimos, já tem uma experiência na internet, sempre comenta alguma coisa, inclusive nas nossas chamadas do programa, também nos nossos vídeos, e que tece um comentário na plataforma do YouTube, que é o lugar devido. O Laurino Spitz também é outro que é entendido de mídias sociais e também faz isso. E eu espero que vocês, além de dar aquele like, cutucarem no sininho aqui no nosso programa, também comentem lá na plataforma do YouTube qualquer coisa, gostei, não gostei, e é o que ele faz. E ele diz assim: boa noite, Severo, e a todos os amigos do Pauta Livre, em especial aos torcedores do Inter, pela heróica vitória e a classificação, acompanhando o programa e me integrando da política e de todos os assuntos. Nós falamos sempre do Brasil, do mundo todo, e o pessoal até não esquece que nós estamos com uma guerra acontecendo, Rússia e Ucrânia, e não tem data e nem previsão de término. Muitas vidas estão sendo ceifadas. E não só de militares, que o pessoal pensa que o militar é feito para morrer. Também esse homem não é feito para morrer, como a sociedade, na maioria, pensa que o policial entra no serviço policial com a possibilidade de morrer. Esse risco existe, mas ele não foi feito para morrer. Então, lá na guerra da Ucrânia, além de milhares de mortos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que a Rússia é invasora, e a guerra está acontecendo na Ucrânia, mas muitos civis estão perdendo a vida. Nós temos que lamentar em todos os sentidos, tanto militares quanto civis, todos são seres humanos. É muito triste, e por isso que o nosso programa abrange todas as notícias. Nós temos que ficar preocupado com o que acontece na nossa vizinhança, no Brasil e no mundo. E assim é que nós tentamos, e assim que nós vamos levando o nosso programa Pauta Livre, e pelo jeito estamos no bom caminho. Muito obrigado, Alcides, por estar conosco. E hoje nós tivemos um que há tempo não interagia conosco, que é o delegado Enoir, está lá em Goiás, mas interagiu conosco e nós ficamos muito contentes. Agora sim, dá uma retornada aqui ao Estúdio 2, porque daqui um pouco termina o nosso programa. Faltam então somente 9 minutos. Se for para comentar, comentem alguma coisa. Uma deputada alemã, ela fez uma postagem chamando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, quando ele fez uma reunião com deputados alemães, e ela foi lá no dia 9, e ela fez várias acusações a ele, e ele não gostou, ficou bem irritado, e solicitou que ela se retratasse e fosse inclusive interrogada pela justiça alemã, o que até esse momento não aconteceu. Nem ela foi interpelada pela justiça e nem ela se retratou, e ela já disse que não se retrataria. Aqui está uma notícia bem estranha, isso só acontece no Brasil, e aqui nós temos uma democracia. E o presidente já disse, o presidente Lula já disse que não teme. Já 2 homens foram presos pela Polícia Federal no Pará, que disseram que estavam fazendo ameaça a ele, ele disse que não teme. Mas coisa estranha, ele anda em carro blindado. Em hipótese alguma, ele anda nas ruas junto ao público. Não viaja em voos comerciais em hipótese alguma. E agora uma praia em Santarém, lá no Pará, no final de semana, a Marinha interditou a praia para ele e a sua comitiva e a sua esposa, e ainda vistoriava algumas embarcações, quando ele fez
alguma visita nas praias, mas sempre bem guarnecido, bem distante do público, e a Marinha ainda interpelava alguns barcos que andavam por ali, seja pesqueiro ou seja turístico, para ver se identificavam as pessoas e os barcos, e tudo muito bem guarnecido. Assim é o nosso presidente Lula, o atual, o que não acontecia com o anterior. Ele tinha, até para não ser muito acossado pelos seus admiradores. Lá também no Piauí, notícias estranhas estão acontecendo no nosso Brasil. Um prefeito fez uma ciclovia numa faixa de várias pistas e de alta velocidade, colocou a ciclovia pintada no centro dessa faixa, bem no centro, o que seria um risco muito grande para o ciclista. Diante das críticas, eles terminaram com essa faixa, taparam, tiraram as cores, tudo. Mas só que essa obra custou nada mais, nada menos ao erário público municipal 6 milhões de reais. Imagine você fazendo uma obra na sua casa e com esse valor e ela simplesmente se mostrar desnecessárias. É isso que aconteceu lá no Piauí. É a gestão do novo governo. Também a UGIRM, ontem, que fez uma paralisação, tentou iniciar uma paralisação frente ao Palácio da Polícia, ali na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, na capital, mas foi notificada pela Justiça de que seria multada em 50 mil diário, caso persistisse a paralisação. O que o presidente da associação, o Isaac, ele terminou com a manifestação, mas disse que os protestos vão continuar. Isso a polícia impedida de fazer uma paralisação. São os novos tempos e a nossa democracia. Também aqui em Porto Alegre, o crime não perdoa. No Passo das Pedras, zona norte de Porto Alegre, uma jovem de 17 anos foi morta na via pública com 14 tiros de fuzil. Ayumi Vitória da Rosa. Segundo algumas testemunhas, eram homens num veículo e que fugiram logo após e não foram identificados pela polícia. Também o presidente Maduro da Venezuela disse que não poderia participar daquela cúpula da Amazônia por tratar de uma infecção no ouvido, mas eu acredito que havia outras razões. Mas se ele viesse, seria tratado como em outra oportunidade. Mesmo condenado por todo mundo democrático, receberia honras militares e tapete vermelho e continências e cumprimento dos nossos militares, tudo na gestão do presidente Lula. Lá na fronteira da Polônia com Belarus, ela foi reforçada, pois tem a presença de homens do grupo Wagner e eles auxiliam na imigração ilegal. As guardas fronteiriças receberam o reforço de... Primeiro tinha sido divulgado mas agora já aumentou mais 2.000 soldados para auxiliar para que não aconteça essa invasão dessa imigração ilegal. Mas vocês saibam, a Polônia faz parte da OTAN e aí poderia estar sendo declarada uma guerra mundial caso persistam essas invasões. O ministro Zanin, que eu havia falado antes no preâmbulo, é o ministro do Lula. Inevitavelmente, ele já estreou a sua decisão monocrática. Ele anulou uma punição a acusados de estelionatários. E já mandou o TSE interpelar algumas locuções do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começou com chave de ouro e está bem atuante. Esse é o ministro Zanin, do Supremo, mas ministro do presidente Lula. O ministro Barroso também ele foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal, mas é aquele mesmo ministro que tentaram apagar as suas edições ou com outros problemas que houveram para que o pessoal esquecesse. Mas ele foi aquele que lá num discurso dos estudantes lá de esquerda, ele falou: vencemos o bolsonarismo. É ele agora o novo presidente da nossa Suprema Corte. Esse é o nosso Brasil.
Na CPI do MST, após uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Ele, hein? É aquele que engaveta tudo. Ele é do PP das Alagoas. Ele anulou o requerimento que seria ouvido nesta quarta-feira, dia 9, seria ouvido a convocação da CPI, o Rui Costa, que ele é o ministro da Casa Civil, seria às 14 horas, mas não foi ouvido e não será ouvido. As investigações seriam sobre o MST. O recurso foi impetrado por quem? Pelo Partido dos Trabalhadores, PT, sempre o PT, e através e representado pelo deputado federal Newton Tato. Ele é do PT de São Paulo. A nossa política é uma beleza. A Cúpula da Amazônia também divulgou um comunicado nessa quarta, um encontro intitulado Unidos por Nossas Florestas, que pede vantagens a produtos florestais sustentáveis e no mercado de países desenvolvidos. Foi a decisão da cúpula que mandou esse comunicado no dia de hoje. No mundo, a Organização Mundial da Saúde rastreia novas variantes do coronavírus que, como vocês sabem, ainda não terminou. Só deixou de ser uma pandemia muito preocupante, mas ainda está causando mortes no mundo. O endividamento das famílias brasileiras tem a primeira queda desde novembro. Mas claro que existe uma nova política do governo de estudar os devedores e até, inclusive, isentar alguns. Por isso que acontecem esses números. É claro, são normais, eles estão incentivando aos devedores. Aqueles que têm compromisso de pagar suas dívidas e preocupação, agora eles estão sendo punidos no caso. O governador do Rio Grande do Sul lança a Expo Inter e anuncia medidas de apoio a agricultores. Isto aí será feito no dia de amanhã. E para terminar a nossa live no dia de hoje, aqui no Rio Grande do Sul, famílias gaúchas incluídas no Devolve ICMS podem retirar o cartão cidadão a partir de amanhã, desta quinta-feira. Mas como tudo que é bom tem início, meio e fim, nós tivemos um excelente início, um meio melhor ainda e o fim chegou. É nesse dia 9. Mas eu convido a vocês primeiro para uma live do Giro da Várzea, que é amanhã, às 20h30, aqui na nossa plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Fernando Severo, em que virão representantes do GEMA, o Grêmio Esportivo Monte Alegre, lá de Viamão, que será o Rude, o presidente, e o Nervoso, o diretor de patrimônio. Mas a nossa live do Pauta Livre, esta sim, será lá na sexta-feira, dia 11, aquele sextou tradicional, vocês venham dizer conosco. Às 21 horas é o nosso encontro. Fiquem com Deus e sexta-feira o nosso novo encontro. Não esqueça. Até lá e uma boa noite.